John Doe. Talvez isso seja das maiores lendas da história do Roblox. Mesmo sendo uma história antiga, que aconteceu há muitos anos, ela ainda é lembrada até hoje por milhares de jogadores. Mas por quê? Porque uma simples conta de teste virou motivo de medo para uma comunidade inteira. Hoje eu vou te contar a história do dia 18 de março de 2017, um dia que marcou o Roblox para sempre. Mas antes de chegar nesse dia, a gente precisa voltar para o começo. John Doe e Jenny Doe foram contas criadas pela própria equipe do Roblox. Elas surgiram entre 2005 e 2006 e serviam apenas como conta de teste. E depois de muito tempo, essas contas simplesmente deixaram de ter importância. Pelo menos era isso que o mundo achava. Com o passar dos anos, muitos jogadores começaram a notar coisas estranhas na conta. A conta parecia ter itens recentes. Algumas pessoas diziam que elas tinham conquistas de jogos atuais. E isso levantou uma pergunta: se essas contas estavam abandonadas, por que elas pareciam estar sendo atualizadas? Mesmo com essa suspeita, a lenda ainda não era tão famosa. Até chegar fevereiro de 2017, foi nesse mês que tudo começou a sair do controle. Um grupo de usuários começou a espalhar uma notícia assustadora. Roblox seria atacado dia 18 de março de 2017. E não era qualquer ataque. Segundo boatos, todas as contas poderiam ser hackeadas. Os jogos ficariam com céu vermelho e John Doe seria responsável por tudo. A comunidade entrou em choque. Vídeos começaram a aparecer no YouTube. YouTubers falavam sobre o suposto ataque. Jogadores comentavam em fóruns, grupos e servidores. E quanto mais gente falava sobre isso, mais real a história parecia. Para piorar, as contas de John Doe e Jenny Doe sofreram alterações no avatar. E foi aí que a teoria ganhou mais força. Muita gente começou a acreditar que hackers já tinham invadido essas contas, e aquilo era só o começo do ataque que aconteceria 18 de março. Para os jogadores mais novos, aquilo não era só uma história, era medo de verdade. Muita gente achava que poderia ser banido, ou até pior, suas contas serem realmente hackeadas. Outros acreditavam que o Roblox inteiro poderia acabar naquele dia. Então, depois de semanas de boatos, teorias e pânico, o grande dia finalmente chegou. 18 de março de 2017. A comunidade estava esperando alguma coisa acontecer. Jogadores entravam no Roblox com medo, alguns gravavam vídeos, outros ficavam observando os jogos. Todo mundo queria saber se a lenda era real, mas no final, nada aconteceu. Nenhum ataque, nenhum hack em massa, nenhum céu vermelho, nenhum fim do Roblox. Tudo aquilo se passava por uma farsa. Mas então fica a pergunta: por que essa história ficou tão famosa? A resposta é simples, porque John Doe não ficou famoso pelo que fez. Ele ficou famoso pelo medo que as pessoas criaram em volta dele. A comunidade transformou uma conta de teste em uma lenda, e a internet fez o resto. Boatos, vídeos, teorias, thumbnails assustadoras, histórias inventadas para criar mais repercussão e mistério no Roblox. No fim, John Doe não foi um hacker. Não foi uma ameaça real, mas ele se tornou um símbolo de uma época que o Roblox parecia cheio de segredos. E talvez seja por isso que, mesmo de tantos anos, a lenda de John Doe ainda não morreu. Mas para entender por que essa lenda continuou viva, a gente precisa olhar para uma coisa importante. O Roblox daquela época era muito diferente do Roblox de hoje. Em 2017, muitos jogadores eram crianças ou adolescentes. A comunidade estava cheia de teorias, mitos e histórias assustadoras. Qualquer mudança estranha em uma conta antiga já era suficiente para virar um assunto. E John Doe tinha todos os ingredientes perfeitos para uma lenda. Um nome misterioso, poucas informações oficiais, boatos se espalhando rápido, uma data marcada para algo terrível acontecer. Isso fez que essa história crescesse de uma forma absurda, porque quando uma pessoa falava sobre John Doe, outras 10 repetiam. Quando um vídeo era postado, outros canais faziam vídeos também. E quando alguém dizia, minha conta vai ser hackeada no dia 18, muita gente acreditava. E é aí que essa história fica fascinante. Porque a lenda de John Doe mostra que o medo pode se espalhar dentro de uma comunidade. No começo, era só uma teoria, depois virou um boato, depois virou um alerta. E no final, para muitos jogadores virou praticamente uma certeza. Muita gente realmente acreditava que não podia entrar no Roblox naquele dia. Outros diziam que era melhor trocar de senha, alguns simplesmente ficavam esperando o Roblox ser atacado. E mesmo assim, a lenda não acabou. Na verdade, aconteceu o contrário. Depois do dia 18 de março, John Doe ficou ainda mais famoso,
porque agora ele não era uma conta misteriosa, ele tinha virado parte da história do Roblox. Aquele dia virou uma lembrança para quem viveu a época. Um tipo de evento, mesmo sendo falso, marcou a comunidade. Isso levanta uma pergunta: se tudo era uma mentira, por que as pessoas ainda falavam sobre John Doe e até hoje falam? A resposta está na nostalgia. Muitos jogadores eram crianças de 2017 e cresceram ouvindo essa história. Para eles, John Doe representa uma época específica do Roblox, uma época que tudo era um mistério. Lembrar da sensação do medo, da curiosidade, dos vídeos antigos, dos amigos comentando sobre o suposto ataque, naquela dúvida de não entrar no Roblox no dia 18, ainda faz o John Doe sobreviver.